Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, hoje para trazer uma informação, um conjunto, na verdade, de informações interessantíssimas para famílias uberabenses, sejam elas que famílias forem, que formatos forem, porque a gente vai falar aqui sobre adoção. Essa palavra já é bonita por si. Mas aqui do meu lado está uma pessoa que é mais bonita do que a palavra, que é a Jussara Mar, que eu descobri que é parente de um grande amigo, Rubimar. Aliás, mandar um abraço para ele, depois eu mando o link do programa para ele também. Jussara, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e participar do programa. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui. Estou vendo pelo seu sorriso que você é uma pessoa muito comunicativa e fala de um assunto, aliás, de vários assuntos. Tem uma história de vida fantástica que eu acabei de conhecer. Mas vamos falar hoje sobre adoção. Você foi presidente do Grupo de Apoio à Adoção aqui de Uberaba, não é isso? Sim. O GRAAC. Grau. O GRAAL, perdão. O GRAAL que se transformou num trabalho bacana, te transportou para a ANGAAD, não é isso? Isso. Que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Aqui está o início de uma história de vida fantástica. Quer ver? Como é que começou essa história? Nossa, a minha história com a adoção começa quando eu ainda sou criança e a minha tia adota a minha prima. Foi meu primeiro contato com a adoção, foi lá, eu tinha acho que 8 anos, mais ou menos 7, 8 anos, quando isso aconteceu. Certo. Corta, né, e vai para Jussara já adulta, planejando família, e aí essa Jussara já adulta descobre que é portadora de hemofilia. E tem primos hemofílicos, assim, muito próximos, e ver o quanto isso era, na época, sofrido, porque, assim, tinha muita restrição de o que pode, o que não pode, vai brincar, machuca, dificuldade então... no tratamento. Sim, hoje é um tratamento bem mais tranquilo, um tratamento profilático, os meus primos fazem, é tranquilo, mas aquela época, e já tem bastante tempo, não era tão tranquilo, e aí eu falei, bom, vamos pensar em filhos, né? Eu planejando na época me casar, vamos pensar em filhos. E aí eu falei, eu não quero ter um só, sou filha única, não quero ter um só, mas não quero passar por fertilização mais de uma vez. Certo. Então, um filho biológico, um filho adotivo. Resumindo bem a história, o filho biológico nunca veio e há 10 anos e um mês eu sou mãe do Dudu. Então, a minha história pessoal com a adoção, bem resumida, é essa. Assim. E a minha história de trabalho na adoção, ela se confunde muito com a chegada do meu filho. Eu estava ali, depois que eu me habilitei... Hoje ele está com quantos? Ele vai fazer 11. Vai fazer 11 agora. Uma idade fantástica, né? Super companheiro. Já dialoga com a mamãe. Super, ele é muito companheiro, companheiro. Ele é o grande amor da minha vida. Que legal. Agora, já que nós demos esse salto aí na história, daí para você entrar no grupo de apoio à adoção aqui de Uberaba, o GRAAL, como é que foi? Olha, eu conhecia já o trabalho do GRAAL antes de pensar em me habilitar para adoção. Eu já conhecia, frequentei algumas reuniões. Sim. O grupo, ele nasceu já há bastante tempo e quando ele funcionou durante um tempo e ficou alguns anos, porque é um trabalho todo voluntário, né? E aí, como o trabalho é voluntário e as pessoas têm várias ocupações na vida, chegou uma hora que o trabalho ficou paralisado. Eu gosto de dizer que ficou adormecido, porque não parou, só deu uma cochilada. E quando eu me habilitei para adoção, esse trabalho estava adormecido. Entendi. Logo que eu terminei a minha preparação, surgiu aquela conversa. O trabalho precisa voltar, o GRAAL é tão necessário, o GRAAL precisa voltar. Quem vai assumir? A Jussara assume. Como eu assumo? Na época eu falei, eu não tenho tempo, eu não sabia o que era não ter tempo. Se hoje eu faço tanta coisa que eu faço e ainda continuo tendo tempo, eu vejo que na época eu não sabia o que era.
E aí se confunde um pouco, assim, a chegada do meu filho com o meu trabalho no grau. No grupo. Isso, Legal. que foi em 2014. Agosto de 2014 foi quando o trabalho do grau voltou a funcionar. Pelo que eu percebo, foi um enriquecimento para Jussara, mamãe. Ah, com certeza, porque os grupos de apoio à adoção, eles são altamente necessários para a gente sentar e trocar experiência. Ainda ontem entrou em contato comigo um rapaz de Montes Claros falando, olha, a gente está querendo montar um grupo de apoio à adoção aqui, o que a gente precisa? Eu falei, basicamente, cadeiras e pessoas. O que mais precisa é isso. O resto vem. Mas o que a gente... a alma de um grupo de apoio à adoção é você conseguir sentar com pessoas que vivem a mesma experiência e conversar a respeito. Entendi. A alma do grupo de apoio à adoção é essa. E isso é muito enriquecedor. Com certeza. Eu já, mãe, há mais de 10 anos... ganho muito todas as vezes que eu sento para conversar com as pessoas sobre a adoção. Ele se encaixa dentro daquilo que eles chamam de grupos de ajuda mútua. Sim. Os coletivos, em geral, eles têm esse poder, um poder absurdo, né? E um lugar onde você vai, onde você conversa sobre coisas que às vezes você vai conversar com uma vizinha, com um amigo do trabalho, e as pessoas não vivem a mesma experiência, então elas não sabem do que você está falando. Às vezes elas falam, é difícil mesmo, mas não sabem do que você está falando, é diferente. Né? Então, assim, os grupos, eles são... Eu sou, completamente apaixonada, tanto que trabalho bastante para que eles sejam cada vez mais fortes. Que maravilha. Eu quero aqui fazer um registro que além desse salve aí pro Rubio Marra, que está lá em cima, né, na região norte do Pará, deixar também um agradecimento a Laisla Serafim, que é uma estudante de comunicação que ficou sabendo dessa história envolvendo aí a Jussara, o grupo de apoio, e sugeriu para nós essa pauta. Então, foi uma sugestão, Laisla, muito interessante. A gente vai virar parceiro aqui da Jussara, se ela nos permitir, está sempre convidando, porque eu quero entrar agora numa seara, nessa segunda metade da nossa entrevista, Jussara, exatamente nessa questão. Quais são os passos que precisam ser dados inicialmente para quem, como você, descobre que tem vocação para adotar, ou às vezes pensa que tem? Exatamente, às vezes pensa que tem. É importante você trazer isso, Paulo. Em um ambiente em que a gente escuta tanto, né, a mídia fala tanto de é burocrático, é difícil, demora, não sei o quê, é tão importante a gente ter esse espaço para explicar, para destrinchar, né, como é o procedimento e explicar o quanto essa demora também é necessária, né? Eu fico muito feliz quando a gente tem oportunidade de falar sobre isso, esclarecer os passos. Bom, uma adoção legal, que é o que a gente defende, ela começa com a habilitação para adoção, que a gente consegue fazer de casa. Entra lá no site do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br. Provavelmente tem uma pelo aba... GovBR você pode se cadastrar. Sim, e agora, inclusive, o SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, no completo. O acesso é pelo Gov. Certo. Você se cadastra, você faz ali um pré-cadastro, onde você vai colocar os dados pessoais, tem várias informações ali. Um formulário. Um formulário. Inclusive, você faz ali uma pré-escolha do perfil dos filhos ou do filho que você quer. É o primeiro momento que isso vai acontecer. Certo. Mas eu ainda não sei. Calma, porque isso pode mudar, isso lá no sistema é editável lá na frente. Qualquer pessoa, em qualquer situação de relacionamento ou não, é avaliada com os mesmos critérios. Então, muitas vezes perguntam pra gente, mas eu sou solteira, mas eu sou divorciada, mas eu vivo uma união estável, eu vivo numa união afetiva. Todos são avaliados da mesma forma. Os critérios de avaliação são os mesmos. Feito esse primeiro passo, o próprio sistema já gera ali uma lista de documentos que precisam ser entregues na vara da infância. Certo. E aí, com aquele número de protocolo, esse
pretendente à adoção, que aí ele já é nomeado assim dentro do sistema. Como pretendente. Como pretendente, postulante, mas não muda disso, né? Certo. A nomenclatura é essa. Ele vai até a vara da infância, protocola os documentos, esses documentos passam por análise do Ministério Público, do Judiciário, e é determinada a avaliação pelo setor psicossocial do fórum. Certo. Assistente social, psicólogo que marcam entrevistas. Que essas entrevistas, aí depende de cada profissional que vai fazer o atendimento. Ela pode ser tanto em conjunto, alguns profissionais gostam de trabalhar em conjunto, quanto individual. Pode ser na casa do pretendente, pode ser no fórum. Isso aí vai depender de quem estiver fazendo a avaliação. Certo. Com os laudos, esses laudos são encaminhados para o judiciário e eles podem ser, bem resumido, assim, bem simplificando, de três formas. A primeira tá tudo ok, tá tudo certo, vamos passar para a próxima fase, que é a preparação para a adoção. E a gente vai falar disso. Tá. A segunda parece que a adoção está sendo vista de uma forma meio nebulosa, aqui. Sugiro que esse casal frequente as reuniões do grupo de apoio à adoção por tantas reuniões, por tantos meses, e depois seja reavaliado. Esse casal, essa pessoa, esses pretendentes, né? Certo. Ou então, olha, não cabe adoção aqui. A recomendação para você. Ô, seu juiz, acho que não dá certo. Né? Isso aí, é lógico que essa é uma opinião técnica, isso vai ser avaliado pelo judiciário. É uma avaliação. E, claro, que de uma decisão contrária cabe recurso, enfim. Importante dizer que para esse primeiro passo, para habilitação, não é necessário advogado. Agora, se for o caso de recorrer de alguma decisão, aí sim já vai ser necessária a presença de um advogado. De um advogado, certo. A preparação para os pretendentes à adoção, que eu digo aqui que é o próximo passo, a lei veio e falou que ela precisa ser feita. Não falou como. Certo. Falou tem que fazer. Para variar, né? Tem que fazer. Tem que fazer, não falou o momento exato, eu estou falando aqui a cronologia exatamente como acontece aqui em Uberaba. Não falou o momento exato, só falou que é antes da habilitação, antes de estarem devidamente habilitados. E aí o que a gente observa, e aqui eu já mudo um pouquinho o meu crachá para uma visão nacional, o que a gente observa é que essa preparação, ela não é feita da mesma forma em todos os lugares do Brasil. Entendi. Falo sem medo de errar que aqui em Uberaba, tendo passado pela preparação, inclusive aqui, a gente tem uma das melhores preparações do Brasil. É muito completa, não é avaliativa, né? Em nenhum lugar ela é avaliativa. E aqui ela é feita por uma equipe multidisciplinar. São profissionais da psicologia, extremamente gabaritados, da psicologia do serviço social, das nossas duas universidades, UniUB e UFTM, do Ministério Público, o setor técnico da vara da infância e GRAAL, o Grupo de Apoio à Adoção. Então, tem uma visão institucional, multidisciplinar, é muito bacana como é feito. Interessantíssimo. São 9 encontros que são vivenciais. E aí vem aquilo que você falou, né, no comecinho, que as pessoas que estão dispostas a adotar ou acham que estão. Muitas pessoas acontece. E quando acontece, Paulo, a gente não fica triste, sabe? Porque o centro de todo o processo de adoção, de todo esse olhar que se volta para a adoção, ele não é nos pretendentes, não é no adulto, é na criança e no adolescente que já teve os seus direitos violados. Então, não se procuram filhos para aqueles pais, se procuram pais para aqueles filhos. Se procuram famílias para aquelas crianças e aqueles adolescentes. A gente vê que a imprensa ama falar de números, então antes que você me pergunte, eu já vou te falar o dado que todo mundo pergunta, o ponto de interrogação que existe na adoção, né? Nós temos aproximadamente 6 vezes mais pretendentes habilitados, que é depois de todo esse processo concluído, eles já inseridos dentro do Sistema Nacional de Adoção, como prontos para receberem os seus filhos. Nós temos 6 vezes mais do que crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Isso no Brasil inteiro? No Brasil, hoje. Que loucura. Hoje. E qual a razão?
Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por muito tempo, a resposta para algo que é muito complexo foi muito simplista. A resposta era sempre: o perfil que os pretendentes desejam não se encaixa na realidade das crianças e adolescentes reais que estão ali. E a gente conversava um pouco sobre isso aqui antes de começar, né? É um fator importante? É. É uma verdade? É. É a única? Não é. Não é. Entendi. Existem vários fatores que contribuem para que isso aconteça, né? Existem varas da infância que não tem equipe técnica, então essa preparação fica muito defasada. Existem instituições de acolhimento que não auxiliam para que o processo realmente corra. Existem juízes que não cumprem a lei, fazendo a avaliação no tempo legal da situação de cada criança e adolescente, né? Então, assim, existem realidades que são muito diferentes em cada lugar que a gente vai. E tudo isso contribui para, às vezes, crianças entrarem ali. E aí a gente entra nessa questão do perfil. Porque o pretendente quer uma criança mais nova. Mas muitas vezes acontece da gente ficar sabendo de histórias de crianças que entraram no acolhimento com 2 anos de idade, onde elas eram plenamente, e aqui eu uso muito entre aspas, adotáveis, certo. Porque eu acho que todos são adotáveis, né? Mas a gente vê essa expressão sendo usada, então vou usá-la aqui, e elas envelhecendo no acolhimento, e quando chega ali com 13, 14 anos, a gente escuta, mas é porque os pretendentes não querem mais um adolescente, os pretendentes não estão abertos a adolescentes. Espera aí, mas o que foi feito dos 2 aos 13? Foi realmente feito um trabalho para que essa criança fosse adotada? Né? E aí, muitas vezes, essa criança ficou esquecida dentro do acolhimento. E envelheceu ali. Aí coloca-se a culpa nos pretendentes à adoção. Então, é complexo. É bem mais complexo. É bem mais complexo do que só falar que a conta não fecha por culpa dos pretendentes. Por isso que eu quero te pedir, se você puder ficar mais 15 minutinhos aqui, a gente vai encerrar essa primeira parte. O assunto está muito bom e a gente só falou a metade do que eu tenho aqui na pauta. Então a gente roda aqui um comercial, a gente roda para a segunda parte, pode ser? Claro. Vou pedir para você fazer essa gentileza para nós, porque são informações muito esclarecedoras. A gente volta então com a parte 2 com a Jussara. E STV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixe a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. O assunto agora é orçamento municipal. Aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, Câmara Municipal de Uberaba aprovou por unanimidade nessa última quinta-feira, dia 11, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2025 sem emendas ao projeto. Você vê o poderio da Prefeitura com os vereadores. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, é um instrumento de planejamento público que estabelece metas fiscais e dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da chamada LOA, Lei Orçamentária Anual. As prioridades para 2025 estão neste projeto, nesta aprovação, sendo
o elo entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual. O projeto de lei contou com participação popular por meio de audiência pública e foi realizado em maio, conforme a proposta aprovada. A previsão inicial orçamentária para 2025 é de 1,9 bilhões de reais. O projeto aprovado foi elaborado com metodologia conservadora, análise técnica histórica da execução orçamentária e financeira, sendo índices monetários emitidos pelo relatório Focus do Banco Central em maio de 2024. Mudamos de assunto no ISTV, o assunto agora é esporte, jogos escolares de Minas Gerais. A etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, os JENG, chegou ao fim após um mês de competições entre quase 10 mil atletas, veja você, e a penúltima etapa dos Jogos foi disputada em 6 regiões do estado e agora os finalistas se preparam para a etapa estadual da competição em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O governo de Minas anunciou os classificados para a etapa final do JENG, que é dividida em 2 momentos. O primeiro deles, realizado entre os dias 15 e 21 de julho, agora, quando serão disputadas modalidades paralímpicas, além do judô, atletismo e natação. Já no período de 5 a 11 de agosto, mês que vem, serão disputados jogos convencionais, nos quais os atletas de escolas de Minas Gerais vão definir as competições coletivas individuais. Os vencedores das 2 etapas irão representar Minas Gerais nos Jogos Escolares, os JEBs, Jogos Escolares Brasileiros, organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, nos Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil, e nas Paralimpíadas Escolares, organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O JENG é promovido pela SEDESE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da Subsecretaria de Esportes, a SUBESP, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação. A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estaduais, ou melhor, Esportes Estudantis de Minas Gerais, FEENG. O principal objetivo, claro, é servir como ferramenta pedagógica para valorizar a prática esportiva escolar e também a construção da cidadania dos jovens estudantes atletas. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre combustíveis que foram alvo de pesquisa do PROCON. O PROCON de Uberaba divulgou pesquisa de preços de combustíveis e também de gás de cozinha, realizadas em 56 postos e 13 estabelecimentos da cidade. O preço mínimo do etanol, por exemplo, encontrado, foi de R$ 3,59. Gasolina aditivada, R$ 5,50. Gasolina comum, R$ 5,39. Diesel, R$ 5,69, R$ 5,69. E o diesel S10, R$ 5,69 também. Olha aí, o preço médio dos combustíveis ficou assim: etanol comum, R$ 3,81, gasolina aditivada, R$ 5,88, gasolina comum, R$ 5,74, diesel, R$ 5,83, diesel S10, R$ 5,97. Os dados, como outras informações também, como o preço máximo para cada um deles, você confere no portal.uberaba.mg.gov.br/portal PROCON. Lá você vai conferir também o comparativo dos preços médios com a pesquisa que foi feita no dia 3 de julho. Uma última notícia aqui no ISTV Cidade, complementando o que a gente trouxe de pesquisa sobre os combustíveis. O PROCON pesquisou também o menor valor encontrado do gás liquefeito de petróleo, o GLP, que a gente usa lá na cozinha. O botijão de gás de cozinha em Uberaba foi de R$ 85,00 o menor valor encontrado, e não havendo variação no valor de comparação com pesquisa realizada no mês passado, no mês de junho. O valor não inclui, claro, a taxa de entrega do produto, que pode variar. Por outro lado, o maior preço encontrado no botijão de 13 quilos, com retirada no local, R$ 100,00, com uma redução de R$ 5,00 em relação ao valor que era praticado no mês passado. Para completar, você encontra também no portal.uberaba.mg.gov.br/portal PROCON todas as informações.
E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.